Primeiro, quero agradecer o convite, né, que muito me envadece, participar dessa mesa, com a Kátia, com o Rafael, a Olívia, que tem um trabalho maravilhoso, com colaborativa, advogada colaborativa, né, que é fundamental nos dias de hoje. O nosso amigo Sandro, que é um espetacular advogado, enfim, fez uma homenagem que nós só temos que agradecer. E a minha parceira e querida Leise, minha vizinha, né, com a qual a gente troca muitas experiências enriquecedoras, né? E eu vou primeiro fazer uma advertência, né? E qual seria? De que, diante do discurso da Olívia, que embeveceu todos nós, evidentemente, embora tenha sido nomeado como debatedor, não há a menor condição de eu tomar uma postura adversarial com as colocações que já foram prestadas no dia de hoje. A minha posição aqui será apenas de reforçar ou dar um colorido, ou trazer novas maneiras de interpretar tudo aquilo que já veio a ser dito aqui. Né? Não tem como expor nenhuma contrariedade ou trazer alguma questão que suscite maiores conflitos. Então, eu tinha imaginado de fazer, primeiro a gente, como a palestra é sobre alimentos, a gente tentar definir o que seja alimento, mas não vou trazer aqui nenhuma definição clássica do que seja alimento, não. Eu preferi trazer algo mais popular. Eu preferi trazer a música Comida, dos Titãs, que eu não sei se todos conhecem. Então, qual é a pergunta lançada nessa música? A pergunta lançada é a seguinte: você tem sede de quê? Você tem fome de quê? E a resposta dada pelos artistas são: a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Aliás, a Olívia, quando ela começou, até eu falei, ela vai falar do Titã. Não falou, deixou para mim. Mas ela falou, o que são alimentos? São diversão e arte. A gente não quer só comida. A gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não só quer comer e fazer amor, a gente quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor referida pelo nosso amigo Rafael, pela ruptura do divórcio. A gente não quer só dinheiro, isso é uma verdade nas ações de alimentos. Não há ação de alimentos em que se procure apenas o valor pecuniário. A gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. O que acontece na ruptura das relações é que o inteiro se parte. E assim como na música, nas demandas alimentares postas em juízo, o que se almeja, então, que a gente decorre desse texto da letra da música, não são apenas os valores pecuniários, mas o inteiro que se partiu. E sendo essa também a razão pela qual a decisão judicial jamais conseguirá dar uma resposta adequada aos anseios das partes. A gente, embora tenha sido elogiado aqui no sentido, eu confesso que toda vez que eu dou uma decisão é uma frustração e uma decepção. Porque eu sinto exatamente que eu não consigo alcançar o que aquela família almejava e desejava. Por isso, talvez eu me esforce tanto, e às vezes esse esforço não é tão bem compreendido, no sentido de fazer com que aquela família viu que se partiu, mas que pode prosseguir junto. E esse eu acho que, como a Olívia colocou, é um trabalho dos advogados, de forma colaborativa, de quê? De dizer para aquele casal rompido que aquele rompimento não significa a sua destruição, uma posição adversarial, um ataque contínuo de um ao outro,
de modo a que eles se destruam como pessoas. Então, eu acho que esse papel também é do judiciário e dos juízes, de tentar ver que aquela postura belicosa de um com o outro, de litigante, de ganhar, possa resolver o problema que eles almejam. Que é isso? Porque, na verdade, o anseio de todos nós é a busca da felicidade. E realmente não há como. Eu não consigo supor que um pai razoavelmente equilibrado possa dizer, ao sair de uma audiência, ou falo o genitor no gênero masculino, mas que pode acontecer também no gênero feminino, possa sair da sala com a felicidade estampada no rosto, dizendo o seguinte: destruir a vida do meu filho porque ele vai ter o mínimo necessário para sobreviver. E eu vou ficar com todo o resto. E por incrível que pareça, né, essas atitudes, às vezes, a gente consegue se surpreender e existir. Muitas vezes, equivocadamente, patrocinada por um desvio, me parece, funcional, do profissional que o assiste, que não consegue ver que, na verdade, está trazendo um caminho de dor e sofrimento ao longo da vida. Porque o que isso representa? Isso representa a incerteza do futuro de uma pessoa, do filho comum, que, na verdade, vai ter muita dificuldade de galgar um espaço numa sociedade competitiva em que ele emocionalmente estará abalado e não terá. E no futuro, ele irá ver aquele filho de uma forma que não seria aquela adequada que ele gostaria de encontrar na velhice dele, porque ele vai estar distanciado, vai estar com os laços rompidos, e muitas vezes, e eu vejo isso atualmente, e é lamentável, quando ocorre o inverso. Quando o pai, então, na velhice, vem pedir alimentos para o filho, e o filho se encontra irresignado de agora, tendo ele superado todas as dificuldades que foram enfrentadas pela falta de assistência, não só financeira, mas emocional, ter agora que cumprir um papel de ajudar o pai naquela situação de penúria que se encontra, que às vezes é alcançada pelo desgaste físico, desgaste emocional, e que certamente o desgaste emocional, e isso é que é mais incrível que eu vejo, é pela essa própria ruptura. Então, nós, na vara de família, realmente, a gente estava conversando ali, a gente tem que ter muito cuidado quando se destina a tratar dessas questões. Os profissionais ou operadores de direito vinculados à área de família não podem ter o entendimento de que deva se resolver a questão familiar, tal como se resolve uma questão contratual de relação de duas pessoas que não têm um vínculo e não têm esse projeto que é de família, que deve ser exatamente a preocupação de todos nós que operamos nisso. O que acontece quando você tem uma decisão? De um lado, haverá sempre a frustração do alimentando, que verá sempre a prestação alimentar como insuficiente, e de outro lado, frustrará o alimentante, que se verá também na contingência de provedor de uma prole da qual não terá a mesma proximidade. Isso também acontece muito. Há um fenômeno emocional dos genitores que ficam nessa condição de provedor, que se cobra muito e também que é de difícil solução, que é daquela em que ele se vê numa posição de que ele apenas se torna uma pessoa que presta um auxílio financeiro, mas que não tem aquele convívio, principalmente quando a outra parte, também insatisfeita com aquilo, acaba criando embaraços na convivência regular com o outro genitor. Então, diante dessa forma, a gente vê que as frustrações inerentes à família em decorrência dos conflitos afetivos e sua insatisfação insolúveis são levadas ao poder judiciário, o qual, ao assumir esse papel, aí nós temos também que ter essa consciência. O Poder Judiciário, ao assumir esse papel, enfraquece a própria dinâmica familiar, que deixa de ser o local natural para a resolução dos seus conflitos. O que eu quero dizer com isso? Primariamente,
qual era o local adequado, e aí eu vou fazer uma crítica que tem ocorrido ultimamente, é a judicialização de todas as questões familiares. Se discute hoje, inclusive, qual escola que vai se colocar a criança. Fiquei muito satisfeito hoje, porque eu pude ver que o Sandro, aqui como ele mostrou, ele é o resultado exatamente disso. As questões familiares dele, da família dele, têm sido resolvidas aonde? Na família. Esse é o ponto. Embora tenha sido uma brincadeira, todas as vezes que ele colocou, eu falei, mas não é que é exatamente esse sentimento que a gente tem que ter. A gente tem que entender como família, não um local de litígio, mas um local exatamente porque é nessa concepção que você insere as pessoas, inclusive, numa civilidade. A civilidade começa onde? Quando a família te impõe limites, te impõe regras. É não ter o celular de última geração, como o Sandro colocou. É educar. Então, o papel do advogado, exatamente, nas práticas colaborativas que a gente tem aqui ideia, é de mostrar para que as partes litigiosas continuem a entender que as soluções que eles trazem a vocês não devem ser necessariamente levadas ao judiciário, porque senão vocês têm que pensar nisso. Vocês vão retirar cada vez... Quando há um engano muito grande, quando se diz que eu vou ao judiciário exercer a minha cidadania, é um equívoco. Você exerce a cidadania quando você resolve pelos seus próprios meios, através da conversa, através do diálogo com o outro. Você consegue interagir com o outro e consegue superar as dificuldades. Isso é que se chama cidadania. Cidadania não é ir ao judiciário o tempo todo resolver todas as questões, porque isso tem que ficar claro. Nós não vamos dar conta de resolver todas as questões, inclusive aquelas de natureza subjetiva que envolvem qualquer litígio na área de família. Então, eu gostaria de que os advogados aqui presentes, as partes aqui presentes que operam no direito, é entender isso. E quando vir uma família em litígio, compreender que aquela questão terá uma melhor solução quando eles forem capazes de, pelos seus próprios meios, alcançarem uma solução e que dê conta de todas as questões que envolvem aquele conflito. Não só aquela de natureza material, mas também de natureza emocional. Com o enfraquecimento da família, por que essa preocupação? Por que a gente tem que entender, como o Sandro colocou, que as questões têm que serem resolvidas na família? Porque com o enfraquecimento da família, os indivíduos se tornam menos civilizados, pois perdem a experiência. Perdem a experiência de quê? De lidar com os limites, com as perdas, com as frustrações. Isso nós temos que aprender na nossa atividade, ou seja ela, a gente tem que aprender que nem sempre a gente vai conseguir, nem sempre vai alcançar, e que isso é normal, que isso faz parte da vida, e que nós temos que aceitar. Assim, o que acontece? Quando você não sabe lidar com isso, você passa a ter uma postura infantilizada, que encontra um terreno fértil aonde? Na cultura hoje de massa, de natureza hedonista e superficial, com a geração de um quadro geral, que hoje a gente vê de intolerância e frustração. De que isso é gerado por quê? Exatamente por essas circunstâncias. E acreditem, e para mim a gente vê isso em audiência. Teve um caso, e aí uma advertência que eu faço também, os advogados têm que ter conhecimento dos seus clientes, têm que buscar esse perfil psicológico do seu cliente. Teve um caso, coitado, que o advogado ficou muito surpreso, porque hoje nós temos acesso rápido. Eu pego em todos os casos o Renajude e as declarações fiscais das partes. Não me importa qual seja o caso. Lá todos já sabem. Olha, vai ter audiência, declaração fiscal dos últimos 2 anos, às vezes quando aí o advogado perde, aí movimentação financeira, mas Renajude eu peço sempre. Então fui para uma audiência, ação de alimentos. O sujeito virou para mim e falou assim, doutor, citando quase que o Rafael, né? Entrei numa depressão com a separação, não consegui mais trabalhar,
estou passando por uma necessidade terrível. Eu não sabia, estou lá com o relógio dele. Uma necessidade terrível, o senhor não sabe o drama que eu tenho sentido. Eu falei, sei, sim. O senhor pode ter certeza que eu sei, o senhor passou por um estresse traumático terrível. Aí o senhor foi e comprou uma Mercedes Zero, conversível, está aqui. Aí ele, assustado, o advogado não sabia o que fazer. Mas essa foi uma situação real, quer dizer, totalmente infantilizada. O que aconteceu? O cara estava discutindo uma questão de pensão para o filho e, ao mesmo tempo, criando uma situação dramática na qual o que ele fez? Aí eu brinquei, eu entendi, o senhor ficou tão triste, o senhor se presenteou. Precisava ganhar uma Mercedes. O senhor, sem a Mercedes, o senhor não conseguiria mais sobreviver. Evidentemente, ele teve uma sentença que o desagradou bastante, né? Enfim. Mas exatamente por essa razão, né, que eu entendo que o Poder Judiciário deve intervir de forma moderada nos conflitos familiares, né, intervir nesses casos pontuais que saem da curva. Não há necessidade do Judiciário intervir em toda questão familiar que se apresente. Já de modo a propiciar os meios adequados para a separação dos conflitos através das vias consensuais, de modo que a família seja valorizada como local próprio de resolução de seus problemas, ao invés de ser creditada como espaço civilizatório primário. E a questão subsequente que se coloca é como adotar esse procedimento de conferir à família o papel que lhe cabe diante da postura combativa dos operadores. É isso que muitas vezes eu me questiono. Eu acho que palestras como essa, há uma necessidade, eu não sei, o Sandro, com a formação acadêmica dele, eu não sei como está hoje, mas na época em que eu fui estudar, na verdade, se tinha a perspectiva de que o litígio, quer dizer, o combate, é que produziria uma sentença adequada. A cultura é isso, há um equívoco, ainda continua é um equívoco das escolas, é um equívoco da academia, é um equívoco daqueles que produzem a cultura e formam os novos operadores da justiça. E briga, exatamente. E às vezes eu fico vendo, e notícia de jornal também, que coloca os advogados tais como brilhantes exatamente pela sua capacidade de produzir malefício ao outro. Eu acho que a gente tem que ter uma postura combativa com relação a isso. Não há como prosperar nos dias de hoje essa forma de litigância, né, de modo a que acabe, sem se perceber, a prejudicar a própria parte. Eu tentei reduzir o máximo que eu pude fazer para ficar, já que eu fui surrupiado gentilmente pelo meu tempo, pelo nosso amigo Sandro, né? E de modo a respeitosamente conceder ainda um prazo para que a Leise possa se manifestar, porque senão ela teria o desprazer de entrar muda e sair calada, mas eu não posso fazer isso. Então, embora tivesse outras questões a colocar e trazer outros exemplos que eu trouxe através da posse, se der um tempo e vocês tiverem paciência, eu me coloco à disposição. Mas agora, em virtude do respeito que me merece a minha colega, eu encerro aqui agradecendo a atenção de todos vocês. A Leise tem muita coisa para contar e o suspense que ela vai satisfazer aqui a curiosidade de todos, né? Mas depois disso tudo, eu só posso ser fui. Porque já foram discutidos antes quero agradecer o convite seu, Kátia, da Glícia, né?
parabenizar toda a mesa aqui, né? Rafael, Sandro, Olívio, meu querido colega aqui, que a gente está sempre discutindo alguma coisa mesmo, que eu gosto. Também quero agradecer a presença de 2 conciliadores meus excelentes, doutor André, que está lá, e doutora Michele, né? Doutor André está até me ajudando, que o meu secretário teve a ousadia de se aposentar depois de tantos anos. Paulo aposentou, pode? Todo mundo está se surpreendendo. Como que você vai viver, seu Paulo? Pois é, eu disse para ele que eu ia amarrá-lo aqui, que ele ia voltar, mas ele está com uns problemas lá com a mãe para resolver, que ele precisa resolver. Mas, então, muito obrigada pelo convite. Gente, acho que tudo foi falado, mas o que eu enfatizo é que nas ações que chegam, o ideal seria que antes tivesse as práticas laborativas, tivesse aquela mediação pré-judicial, como o Sandro falou, seria ideal, porque o que as pessoas, as partes precisam saber é da conscientização do que eles estão vivendo naquele momento que chegaram para decidir a vida de cada um, vai tomar um rumo. E eu sinto que eles chegam, às vezes, totalmente perdidos. Eu, como fui professora há muitos anos, e acabo dando uma de psicóloga em vez de ser juíza na hora, eu faço muita reflexão com as partes, tento mostrar o lado bom, o lado negativo, tento conversar, ver o que a gente podia chegar na melhor forma, a importância da convivência, a importância dos alimentos, que é para garantir a vida daquele filho, daquela filha, entendeu? Que os pais, às vezes, acham que vira. A mulher já vira estorvo de logo. Daqui a pouco, o filho também vira um estorvo e ele fica reclamando que ele vai ter que pagar esse tempo todo. Às vezes, chega uma parte que ela está fazendo o último ano de medicina. Mas ela completou, já vai fazer 25 anos. Eu disse, não, mas o senhor vai ter uma filha médica que amanhã vai lhe ajudar. Pode salvar a sua vida. O senhor vai podar a carreira da sua filha no último ano de medicina? Ela ainda vai ter que fazer residência médica, tudo isso. Então, o senhor tem que ajudar. Então, eu fico fazendo esse tipo de reflexão com as partes, entendeu? Sou juíza no final do dispositivo mesmo, mas converso muito com eles. A situação das partes da Barra, dos emergentes... O presidente da Comissão de Família da Barra. Né? Nós também temos aqui os emergentes aqui, ricos, milionários, mas também temos muitas partes da Defensoria Pública. E na hora da Defensoria Pública, por mais que os defensores queiram tratar com as partes, orientar, o volume é muito grande, né? E eles não dão conta, vamos dizer. Eu tenho um defensor que ele tenta muito conciliar e, inclusive, ele ajuda a parte contrária. Ele acaba fazendo uma conciliação a 2 quando as partes estavam litigando e a gente acaba fechando um acordo dentro do que é possível, mostrando a necessidade. O caso de um filho autista, por exemplo, tem tido muita incidência e o pai acha que ele teve outros filhos. Eu disse, mas o senhor não pode esquecer que só teve um com problema. E esse filho necessita da sua assistência, necessita da sua ajuda, não só financeira, como emocional. Esse menino precisa de acompanhamento, de cuidadora, até orientadora, para fazer as tarefas de escola, fazer as tarefas dele, e nem sempre a mãe pode estar ali ao lado. Então, eu tenho muita incidência disso, e o pai acha que com o filho autista a mãe cuida e larga, entendeu? Então, eu faço muita conscientização. Os casos práticos, assim,
é difícil, esse caso que eles estão citando aí, está em curso. Eu não poderia comentar, mas é um processo que já vem de longos anos, e o menino tinha 8 anos quando chegou o processo para mim, que era guarda, alimentos, revisão de alimentos, que eu acabo puxando para mim muitos processos. Tem colega que às vezes suscita conflito, né? Não quer, o processo é meu. Mas eu acho que quando... né, André? Ele diz que eu faço bullying com ele. Não é, não. É que eu, quando vejo que o conflito é muito grande, eu acabo carreando, puxando para mim, porque no conjunto de todos os problemas, a gente tem uma forma de compor melhor. Não é tirar o processo do colega para diminuir a estatística dele, não. É em função da sua... Ele diz que eu faço bullying com ele, por isso que ele fica vermelho assim. Eu hoje não falei nada daquela. E esse menino veio para mim quando estava com 8 anos de idade, hoje ele vai fazer 12. Então, a gente vem lidando com esses processos, porque eu tenho o hábito de marcar várias audiências no processo. Embora eu marque conciliação, que eu tenho excelentes conciliadores, eu tenho 2 aqui que tentam a conciliação, são formados pela Sejusc aqui, né? São nomeados pelo tribunal, fazem um trabalho excelente que já consegue vencer muitas das ações, né? Eu faço a CIJ comigo, tentando ver a que ponto que a gente pode chegar. E esse caso foi um caso estranho, porque quando a mãe veio para mim, trouxe o menino, né? E eu, então, como ela trouxe o menino, eu pedi para o psicólogo, um dos psicólogos que eu tenho na minha vara, para ouvir o menino antes, porque eu achei estranho. O garoto chegou com o cabelo pintado de laranja, ainda com aquela pinça que tem um gancho, não sei o que, como é que faz assim? Alça. Pintar de laranja, o menino de bandana para cá, bandana no braço, um monte de pulseiras de balangandã e tudo, e a mãe colocou ele na aula de zumba. Aí eu perguntei para ela, por que a senhora pintou o cabelo dele? Porque é moda. Eu disse, mas por que não deixa ele escolher quando for o momento que ele quiser escolher? Ele faz a opção dele, não precisa a senhora escolher por ele, a senhora tira essa opção dele. Eu disse, e a zumba? Porque ele gosta de música, então eu botei na zumba, porque a zumba é alegre e ele gosta de fazer. Eu disse, mãe, por que não deixa ele optar? A hora que ele quiser fazer opção, não tenho nada contra gênero, nem de um, nem de outro. Eu sou super favorável, sou super aberta a qualquer mudança de gênero. Já faço aos montes declaratórias de uniões homoafetivas, tanto masculinas como femininas. Não tenho o menor preconceito disso, né? Troca de gênero também. Mas eu disse, deixa o filho fazer opção. Bom, eu venho lutando com isso e fazendo estudos psicológicos, fiz estudos psicológicos, fiz estudo social. Eu acabei sentenciando esse processo porque a mãe fazia uma alienação parental com esse menino de tal forma para denegrir a imagem do pai. Agora, vejam, a mãe vive com uma outra mulher. O pai tinha uma academia de jiu-jitsu e o filho tinha que ser um machão. Ele botava o menino para ir na academia. Eu disse, pai, o senhor tem que fazer o que o seu filho quer. Não é botar para ele apanhar dos mais velhos, e o senhor vai conseguir que o menino fique gostando do senhor. Não pode ser assim. Aí a mãe disse para mim,
Eu até botei ele para aprender ele na praia futebol. Falei, ótimo, pai, vai assistir seu filho jogar futebol na areia. Incentiva. Ajude lá, fica atrás do gol. Para poder incentivar. Ele vai gostar disso, né? Mas não adianta, a mãe vivia sempre dizendo, até que cheguei ao ponto que eu sentenciei esse processo, que ela não admitia nem a guarda compartilhada. Ela e a mãe dela, a avó da criança, achavam que a criança era propriedade delas e denegriam a imagem do pai e anulavam totalmente. Então, eu fiz a sentença com todos os estudos que tinham e determinei a guarda compartilhada, que eu não podia tirar a guarda assim, né? E apliquei a multa pela alienação parental que ela fez esses anos todos com essa criança. Com a sentença, ela foi na delegacia e acusou o pai de abuso sexual desse menino. Esse pai ficou arrasado, teve que procurar advogados criminalistas para se defender. E aí a advogada dele pediu que se eu poderia ceder os estudos todos que eu tinha. Eu cedi para a juíza criminal. Quando ela viu aqueles estudos todos, imediatamente arquivou. A mãe, não conformada, levou o menino ao Instituto Médico Legal, dizendo que o pai estuprou o filho sem contato. Vocês já viram estupro sem contato? Eu não vi. Mas ela alegou que o pai estuprou o menino sem contato. Levou no IML, a perita lá fez um exame no menino que não constatou nada. Né? Mas sabe como é que a MP houve que o pai estuprou, suspende visitação. Aí recorreram à doutora Glícia. Doutora Glícia fez um estudo para a vara criminal, fora de série, né, como sempre, e esse estudo comprovou lá na vara criminal, imediatamente, o juiz ou a juíza suspendeu a liminar. Está em fase de julgamento, né, mas certamente vai arquivar também, porque aí eu peguei a prova emprestada da doutora Glícia nesse processo, entendeu? E tive que fazer uma decisão depois de dar a sentença, porque eles não recorreram. Não sei se eles recorreram, mas acho que lá em cima mandou baixar, não foi isso, doutora Glícia? Eles recorreram, apelaram da sentença, mas mandou baixar para mim, para que eu averiguasse o caso de abuso e de estupro. Então, eu aí marquei uma audiência e peguei a prova emprestada que ela fez para o juízo criminal também. E aí conversamos. Essa audiência durou 4 horas. A mãe, impassível, não abriu um ai, nenhum sorriso, nem também cara feia. Até a promoção do promotor, ele deu 4 laudas de promoção e eu dei a decisão, é lógico que com a base eu já tinha decidido, ele deu a reversão da guarda, mas eu tive que complementar nessa decisão, ratificando o que eu já tinha feito na sentença, que a visitação agora não seria mais como aquela, seria a guarda unilateral do pai, a visitação da mãe vigiada, né, e multa de R$ 2.500 diária em caso de descumprimento. Resultado, eu sei que eles foram buscar o menino tinha sumido, mas eu avisei a mãe, se esse menino sumir, a senhora vai presa, porque não é possível mais. Mas mesmo assim eu tive pedidos de 2 desembargadores para este caso, que eu não sei se é a avó que conhece, eu acho que é a avó, que pediram e vieram pedir por esse caso. Leis, vê com carinho, porque eu fiquei muito preocupada, é um caso de estupro do menino e abuso sexual, esse pai é um louco. Eu disse, não é bem assim. A outra colega que falou comigo, eu disse, eu vou analisar. Acabei nem tendo tempo de falar.
mas já deve saber a decisão. Então, eu não poderia estar falando, mas eu já sentenciei esse processo. Eles estão apelando. Eu quero crer que o segundo grau vá analisar com base em todos os estudos feitos. A psicóloga do meu juízo fez um laudo de quase 100 folhas, se não foi mais. Eu tenho um outro psicólogo também que fez um laudo enorme e ainda atendeu o menino num dia da audiência para ser ouvido. E culminou com essa descida do processo, eu tive que resolver. E era isso, eu não posso mais me expandir porque está em curso. Quanto aos alimentos compensatórios e transitórios, que o doutor Sandro falou, agora está virando moda, realmente, mas quando são emergentes da Barra e os ricos daqui, né, eu tenho concedido, porque embora isso tenha iniciado com o direito espanhol e argentino, mas o nosso querido professor Rolfo Madaleno foi um dos precursores dos alimentos compensatórios e transitórios, e funciona meio como uma verba indenizatória para a situação que o Sandro já falou, que eu não preciso bater aqui. A situação financeira é alta e na hora de uma reversão, de uma desunião e um divórcio ou extinção de união estável, tem que se pesar se cabe aquela transitória, porque ela está fora do mercado, ela precisa se inserir, e eu procuro sempre conceder os alimentos durante um período para dar chance que ela se ingresse no mercado de trabalho, né? Porque estava afastada, e eu faço essa reflexão com o pai das crianças e consigo, às vezes, aí 2 anos, quando muito 3, tem uns que nem 6 meses. Falei, doutor, o senhor com o desemprego que está, será que o senhor tivesse desempregado, o senhor ia conseguir um emprego com 6 meses com toda certeza? Aí vou tentando fazer essas reflexões e acabo chegando ao meio termo. Vou esticando, a gente consegue o consenso. No caso da verba dos alimentos compensatórios, a situação era gritante, né? Tinha uma situação boa, o pai ou a mãe tem essa situação financeira excelente, e aí numa hora que separa, não, tudo é meu, casamos com a separação total de bens. Tudo bem, mas tem que haver uma compensação aí, até pelo período de vida todo que tiveram, e o senhor com uma situação, ou a senhora, no caso, como ele citou, que a mulher era uma executiva, diretora, cabe perfeitamente esse alimento, eu concedo também, embora não fosse favorável antes, porque o tribunal não aceitava, mas agora o tribunal já está aceitando, então eu também estou analisando caso a caso sobre isso. Tá bom, né? Porque senão todo mundo vai dizer que está morrendo de fome de almoço. Bom não está, né, gente? Porque precisaria de mais um... se for contar casos aqui, a gente escreve um livro e não para. todo mundo precisaria para falar. O Sandro precisa de mais tempo, o Gerardo, a Leise, o doutor Olívio, o doutor Rafael. Quer dizer, por isso que todos estão sempre vindo aqui. Doutor Olívio, bem-vindo. Eu pedi só uma parte, rapidinho, só porque eu cometi uma gafe muito feia e eu queria corrigir. Eu queria cumprimentar a Lívia Caetano, advogada, presidente da Comissão de Práticas Colaborativas aqui da OAB do Rio. Não fiz esse cumprimento público, queria ressaltar a sua presença. Já que eu peguei o microfone, rapidinho, só para me despedir... Já que aproveitar que me pegou o microfone, só fazer uma provocação. Novas práticas. Uma provocação, já que a Liz trouxe casos práticos. Lembrar... Estou me avisando que vai ser feio. Então fiquem. Quando, no caso, a parte está com tanta vontade de brigar, tem tanta força para criar situações que prejudicam o filho, prejudicam o ex-marido e tal, o advogado talvez não consiga reverter.
que papel ele pode fazer? Não há possibilidade de nenhuma prática colaborativa. A parte não quer conversar, não quer conciliar. O advogado fica numa situação muito difícil, porque se ele não faz o que a parte quer, ela vai procurar outro, e vai ter outro para fazer a maldade que ela está querendo. Então, é isso que eu queria dizer. Qual o papel? Vamos lá. Essa é uma excelente colocação, pergunta, uma provocação que eu agradeço. Todos nós recebemos clientes numa situação, como eu disse, de embotamento emocional, sem capacidade de reflexão, pensando e falando coisas que depois repensam, revêem, nem se reconhecem nesse momento, né? Nosso papel é tentar trazer alguma reflexão, fazer o convite, apresentar os caminhos, fazer aquele tipo de pergunta: onde é que você quer estar daqui a 3 anos? Como é que você quer que seu filho se lembre dessa fase? O que significa ganhar a causa para você? Ganhar a guarda, ganhar os alimentos, como o doutor Gerardo trouxe um exemplo. Esse tipo de pergunta faz a gente se aproximar, conhecer melhor e desestabilizar esse lugar desse cliente que está muito tomado pela raiva, pela dor, que é próprio do momento que ele está passando, como o Rafael trouxe das fases do divórcio, né? O cliente, como eu disse, a gente trabalha com o ser humano na sua pior versão. Esse é o nosso, as pessoas chegam para a gente nos escritórios, nas salas de audiência, na sua pior versão. Então, a gente tem que saber disso para tomar um especial cuidado com essas pessoas e tentar desestabilizar, trazê-la para reflexão. Nem sempre a gente dá conta, às vezes a gente precisa do apoio de um profissional de saúde, claro, para ajudar a drenar essa emoção. Às vezes não é caso mesmo de compor, de diálogo, de prática colaborativa. Precisa de um terceiro, da intervenção de um terceiro. Essa é uma possibilidade, é um convite, mas a gente não pode querer mais do que o nosso cliente. A gente está ali para oferecer um caminho, mas a escolha, claro, é dele. Né? Então, assim, tem uma coisa que a gente diz, né? Cada um também tem o advogado que merece. Né? Se faz sentido que o outro, se não faz sentido o que eu estou dizendo, ele vai buscar alguém que faça aquilo que ele quer, me faz uma cirurgia, mesmo eu como profissional que tenho o distanciamento necessário, não estou envolvida com o caso, eu vou lá e faço, né? Porque nesses casos todos mencionados aqui, eu fico sempre pensando o que leva as partes que, aliás, é uma expressão que está sendo abolida. Uma vez uma cliente numa audiência falou: eu não sou uma parte, eu sou inteiro, eu estou me sentindo um joelho aqui. Então, por isso a gente colocou clientes. Mas elas estão no lugar de, né, sair da casinha, de estar mal, não os advogados. Então, entre essas pessoas, desses casos mencionados, existe um advogado patrocinando essa causa. Eu já recebi um casal na casa dos 30 anos, com um filho de 2 anos e 23 processos. Né? Como é que se chega a esse ponto? Então, existem advogados patrocinando aquilo, os profissionais que têm o distanciamento necessário para tentar fazer o convite e apresentar um caminho mais construtivo, mais cuidadoso. Então, para encerrar a minha pergunta, minha colocação, até pegando uma deixa no que o doutor Gerardo falou, quando disse do debate, e aí falou de uma postura adversarial, eu sou uma apaixonada pelo debate, sou uma apaixonada pela divergência, pela diferença e pelo conflito, porque o conflito é vida, o conflito é essencial. Enquanto estivermos vivos e vivermos em sociedade, teremos conflito. Né? Só não entra em conflito quem já morreu. Então, o conflito é bem-vindo, o conflito é um sinal de que aquela situação precisa de atenção. Tá? O que a gente precisa é de lidar de maneira cuidadosa e construtiva com as situações de conflito. O que precisa mudar é o nosso olhar das situações de conflito. Entender que pessoas em conflito não são partes antagônicas, não são pessoas que estão necessariamente em guerra. Né? Se a gente muda o nosso olhar e passa a entender que essas pessoas precisam de assessoramento adequado, a gente vai estar indo ao encontro e, quem sabe, para aqueles que se identificam, que eu acho que é a grande maioria das pessoas, né, vão receber, então, um assessoramento e vão sair desse lugar momentâneo de falta de reflexão, de falar coisa, desejar o pior, porque isso é próprio desse momento. É próprio desse momento. Eles estão no lugar que eles deviam estar. É uma das experiências mais duras da vida adulta. Uma separação, uma ruptura. São muitas separações. Então, a gente tem que estar atento a isso. Acho que respondi. Por isso, a importância do trabalho em equipe. Por isso, cada vez mais, eu preciso trabalhar sem a parceria do psicólogo, de um terapeuta, de alguém que me faça compreender qual é o contexto que o meu cliente está inserido. Eu preciso de não ver mais a fotografia 3x4 do meu cliente e entender que ele está inserido numa fotografia de família, entender que tem um contexto ali, um sistema.
precisa continuar funcionando. Tá? Então, é muito importante a parceria, a interlocução com profissionais de outras áreas, especialmente profissionais de saúde. Ô, Kátia, eu poderia só falar um negocinho sobre o que ela falou de ser parte, né? Como vocês estão vendo, a gente está aqui numa mudança de paradigma, né? É uma nova postura, né? Eu gosto muito de ler esse texto porque ele é de autoria desconhecida, mas eu acho que vale a pena a gente terminar com essa visão ou com esse pensamento que deflui desse texto que eu vou ler. Ele diz o seguinte: a gente pode morar numa casa mais ou menos. A gente pode viver numa rua mais ou menos. E até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos. Comer um feijão mais ou menos. Ter um transporte mais ou menos, que é o que acontece mesmo. E até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro, que é o que a gente vislumbra hoje. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem, não tem problema. O que a gente não pode mesmo e nunca e de jeito nenhum, amar mais ou menos. Sonhar mais ou menos. É ser amigo mais ou menos. É namorar mais ou menos. É ser pai mais ou menos, sem lugar para isso. É ter fé mais ou menos. É acreditar mais ou menos. A gente tem que acreditar nisso que a gente está vivendo hoje. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos.